E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Nós leremos os versos a partir do versículo 14 até o versículo 22. Eu gostaria, nesta manhã, de abordar essa carta à igreja de Laodiceia, considerando o reavivamento, o despertamento espiritual, chamando-nos a um fervor espiritual. Esta carta à igreja de Laodiceia diz assim, o autor, evangelista João, a partir do versículo 14: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bondoso Deus e eterno Pai, nesta manhã queremos ouvir-te uma vez mais na porção da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Esta carta é a 7ª carta escrita no livro de Apocalipse. Esta carta, diferentemente das outras 6 cartas, é uma carta de repreensão, de advertência. Não há elogios da parte de Jesus a esta igreja. A última carta também contém um chamamento, uma advertência, uma linda declaração. Eu gostaria de olhar para essa carta nessa manhã, considerando esse tempo em que nós estamos nos preparando para a Páscoa. Olhar a palavra de Jesus a esta igreja, aos crentes desta igreja, considerando aquele que é o autor da nossa salvação, o Senhor da nossa redenção, aquele que executou na cruz a nossa salvação, aquele que ressurgiu para a nossa ressurreição. Ele faz uma severa advertência a esta igreja nesta carta, e também um apelo, um desafio e uma linda declaração de amor. Meu irmão, nesta manhã eu gostaria que você acompanhasse-me na exposição desta palavra. Jesus, olhando para esta igreja, ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. É Ele que conhece. Ele conhece a igreja dele, a igreja é dele. Ele caminha pela igreja, ele passeia entre a igreja, ele circula como Senhor da igreja, ele está presente na igreja, por isso ele conhece a igreja. Ele conhece não apenas a igreja, mas ele conhece as obras da igreja. Ele conhece o que realiza esta igreja. E quando ele olha para esta igreja, ele faz uma constatação dura, difícil. Ele diz
que esta igreja não é fria e nem é quente. Esta igreja é morna. A igreja de Laodiceia está assemelhando-se com as características da cidade de Laodiceia. A igreja está numa cidade que tem 4 marcantes características. A primeira, a igreja de Laodiceia é um grande centro financeiro da sua região. Havia uma circulação muito grande de recursos financeiros naquela cidade. Havia povo muito rico, com muito dinheiro, muito abastado. E havia então bancos, um sistema financeiro muito articulado. Era muito conhecido naquela região. Muito dinheiro circulava naquela cidade. O povo daquela cidade, quando essa cidade foi destruída por um terremoto, eles recusaram a ajuda do Império Romano porque os próprios cidadãos daquela cidade investiram recursos próprios para reconstruírem aquela cidade. Havia um orgulho, havia uma manifestação até empafiosa de que eles tinham recursos para sustentarem e darem condições para que essa cidade pudesse se reerguer. Era uma marca dessa cidade, um sistema financeiro pujante, gente rica. Muito provavelmente havia muitos ricos nessa igreja, que também habitantes daquela cidade. Uma outra característica dessa cidade era uma cidade que tinha um polo industrial bastante conhecido, especialmente na indústria têxtil. Eles fabricavam um tipo de lã preta muito conhecido mundialmente. E havia muitos negócios, era muito conhecida pelo seu polo de indústria. E eles eram orgulhosos por esse polo industrial, pela sua lã que produzia naquela cidade. Uma outra característica dessa cidade é que ela também era um polo de pesquisas científicas na medicina. Havia uma escola de medicina em Laodiceia, muito famosa, famosíssima, especialmente na medicina da cura dos olhos. Eles descobriram um pó chamado pó frígio, que trazia cura, que trazia alento, restauração da visão, e muitas pessoas afluíam para aquela cidade para buscar saúde, recuperação, especialmente da visão. Em quarto lugar, essa cidade estava no meio de um centro aquático de águas termais e águas terapêuticas. Ela estava entre a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Em Colossos havia um centro de águas frias que desciam das encostas e chegavam àquela cidade, e essas águas eram terapêuticas por ser águas gélidas. E Hierápolis ficava do outro lado, e então era conhecida também pelas suas águas termais, águas quentes. E aquela região toda afluía muita gente para usufruir e buscar recursos de saúde, tanto em Colossos quanto em Hierápolis. E as águas que chegavam em Laodiceia eram águas que vinham de Hierápolis. Um arqueduto transportava águas quentes para a cidade de Laodiceia, e esta água chegava morna na cidade. E a cidade então era conhecida também por ter água não potável, águas mornas. E por isso que Jesus faz essa advertência, olhando para a característica da cidade, para a característica daquela igreja, olhando para a similitude, para a similaridade que há na vida espiritual da igreja e o comprometimento que essa igreja tem com a sua cultura. Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Vocês não são frios e vocês não são quentes. Vocês são mornos. E por que é morno? Versículo 16. Porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Oh, meu irmão, que palavra dura. Que palavra dura o Senhor Jesus traz a esta igreja quando Ele faz um diagnóstico. Quando Ele olha para esta igreja e tem um olhar difícil, um olhar duro, diferente desta olhar que a própria igreja tinha de si mesma. Porque veja no versículo 17, Jesus dizendo: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja tinha um conceito sobre si,
Jesus tem outro diagnóstico sobre a igreja. A igreja tinha um alto conceito sobre a sua vida, sobre a sua condição. Jesus tem um diagnóstico completamente diverso daquela igreja. Eles olham para si, eles dizem: somos ricos, somos abastados, somos independentes, somos autossuficientes, não necessitamos de nada, de ninguém, de coisa alguma. E Jesus, que está naquela igreja, passeando entre os crentes daquela igreja, conhecendo a vida daquele povo, conhecendo as famílias daquele povo, ele olha para esta igreja e tem um diagnóstico completamente diverso do que a própria igreja tinha de si mesma. Esta advertência, este olhar duro de Jesus, é um olhar que exige uma resposta. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele povo era povo de Deus. Jesus está falando da igreja dele. Ele está falando não de pessoas da cidade, ele não está falando de pessoas que estão fora da igreja, ele não está falando de pessoas que ainda não estão no evangelho, ele está falando de pessoas que é o seu rebanho, que é o seu povo, que está oferecendo cultos de adoração, de louvores, estão oferecendo todos os processos de adoração diante de Deus, mas Jesus está dizendo: vocês não estão trazendo alegria, ao contrário, vocês estão causando uma profunda tristeza no meu coração. Vocês estão me nauseando, vocês estão me trazendo grande prejuízo, é indigesto, é difícil de aceitar, de acomodar aquilo que vocês estão me oferecendo, porque o estilo de vida de vocês está completamente equivocado daquilo que é o evangelho. Esse é o diagnóstico de Jesus acerca daquelas famílias, acerca daquele povo, acerca daquela igreja. E ele vai dizer que eles são miseráveis, são cegos, pobres e nus. Você sabe que a autossuficiência gera uma empáfia. A autossuficiência gera uma indiferença para com o evangelho. O cerne do evangelho é o reconhecimento da nossa indignidade, da nossa insignificância, diante do Cristo da Páscoa, diante do Cristo da Sexta-feira da Paixão, diante do Cristo glorioso da ressurreição. Jesus olha para aquela igreja e fala: vocês não estão no coração, com o coração concatenado, ardente, impregnado da minha pessoa. E Jesus então diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O diagnóstico de Jesus é completamente diverso. Ele fala da miserabilidade, fala da infelicidade, que está aqui classificada em miserabilidade. Quando eles se achavam autossuficientes, ricos, abastados, Jesus vai dizer: espiritualmente vocês são miseráveis, vocês são desprovidos, vocês são carentes, vocês não têm riqueza, vocês não possuem riqueza, vocês não possuem aquilo que dá sustentabilidade para a existência, falta-lhes isto. E Jesus vai dizer: vocês também são pobres. Há uma pobreza, há uma esterilidade, há uma puerilidade na vida, na relação com o Senhor da igreja. Vocês estão pobres espiritualmente, vocês estão com grande inanição, com grande prejuízo. Vocês se apresentam de mim, apresentando suas vergonhas, vocês não têm decência. A pobreza. E ele está dizendo também que, além de serem miseráveis, serem cegos, são cegos. Há uma incapacidade de enxergar a própria condição na qual eles se encontram diante de Jesus. Que tragédia, que terrível, que difícil esse diagnóstico que Jesus faz daqueles crentes, daqueles cristãos, daquele povo, daquela igreja na qual o Senhor Jesus está com seus olhos, com seu coração. Ele está presente naquela igreja, mas aquela igreja não tem percepção, não tem visão, não tem relação, não tem vivência com o Senhor da igreja. E então ele vai dizer: vocês estão nus, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão.
É possível que nós mantenhamos os nossos processos religiosos. É possível que nós, aparentemente, mantenhamos os nossos vínculos de adoração, os nossos vínculos de oração, os nossos vínculos de frequência a uma igreja, a uma comunidade. É possível que nós mantenhamos por muito tempo, por breve tempo, ou por longo tempo, uma relação eclesiástica. Mas Jesus está dizendo aqui que o que ocupa a sua mente, o que ocupa o seu coração para com aquela igreja, não são os processos, não é aquilo que é aparente, é aquilo que de fato é. Ele está olhando para as vísceras daquela igreja, ele está enxergando as tragédias daquela igreja, ele está enxergando as fragilidades, as inconsistências daquele povo que é povo dele, que são ovelhas dele, mas que o deixaram de fora da igreja. Que o deixaram fora da igreja. Essa é a coisa mais absurda nesse texto. Uma igreja na qual Jesus está presente, mas a indiferença, a autossuficiência excluíram Jesus da sua convivência. Jesus não está presente nos cultos, Jesus não está presente nas celebrações, Jesus não está presente, ele é imperceptível, ele não está sendo acessado por aquela igreja, porque aquela igreja o colocou ao lado de fora de suas portas. E isto vem um conselho. No versículo 18, Jesus traz um conselho. E é interessante essa linguagem de João, porque Jesus, como Senhor da igreja, ele poderia ordenar, ele poderia impor, ele poderia dar uma palavra de ordem, mas ele vem, como diz o reverendo Hernandes, com a palavra de um mercador, daquele que está oferecendo algo para aqueles que precisam daquilo que ele tem a oferecer. E então ele aconselha aquela igreja que compre dele ouro refinado pelo fogo, para que haja riqueza, vestiduras brancas para vestirem, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ou seja, Jesus está dizendo, venham a mim, comprem de mim, adquiram de mim, tudo que vocês precisam para ter dignidade, para ter vida decente, vida digna, vida honrada, vida que de fato faça sentido na sua vida. Veja que contraste Jesus está oferecendo para aquela igreja. Que diagnóstico, que conselho Jesus traz àquela igreja. Seguramente João está aqui olhando para aquela igreja, está considerando a palavra do profeta Isaías no capítulo 55, quando vem a palavra de Deus dizendo, vinde a mim, vinde e comprai vinho e leite, vinde e comprai sem preço e sem dinheiro, ou seja, é de graça, é gratuito. O que Jesus tem a oferecer é gratuito, é de graça. E ele aconselha aquela igreja a comprar, a adquirir, a vir a ele, a estar nele, a estar com ele, para que então fosse restaurada a condição que ele quer dar àquele povo, à sua igreja. Porque há uma linda declaração no versículo 19. Versículo 19, Jesus está olhando para aquela igreja e diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. E essa é a coisa maravilhosa desse texto. Jesus está olhando para aquela igreja que o abandonou, aquela igreja que ainda está no evangelho, mas não tem fervor espiritual, não tem ardor espiritual, não tem sede, não tem fome de Deus, não tem necessidade, não sente vontade, disposição para buscar Deus, para querer Deus, para entrar numa relação profunda com Deus. Mas ele diz àquele povo, àquela igreja, eu os amo, vocês me pertencem, vocês são meus, eu os redimi, eu os comprei, por alto preço, vocês me pertencem. Ô meu irmão, ô minha irmã, nessa manhã eu preciso dizer isso ao seu coração, eu preciso reavivar na sua memória, essa expressão que já chegou ao teu coração, que já chegou à tua mente, que já transformou a tua história. Deus o ama, Jesus pagou um alto preço pela tua vida, você pertence a Deus, e Jesus está dizendo, eu disciplino, eu repreendo aqueles que amam. Que coisa, que declaração linda Jesus faz nessa manhã a você e a mim. A despeito da nossa condição espiritual, a despeito das nossas precariedades diante de Deus, a despeito das nossas
incapacidades, da nossa cegueira, da nossa nudez, das nossas vergonhas, das nossas impossibilidades, Ele está dizendo: vocês me pertencem, vocês são meus, eu os comprei, eu os amo, e como um pai austero, um pai exigente, mas um pai profundamente amoroso, Ele repreende, Ele faz exortação. E quando Ele faz exortação, Ele faz um apelo. E é nesse apelo que nessa manhã eu quero ater-me com você. No versículo 19, na parte B, Ele vai dizer: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa expressão, zeloso, Jesus está chamando esta igreja, aqueles crentes, a dizer, é como se Ele dissesse: olha, presta atenção, tenha compromisso com a tua vida, tenha compromisso com a tua alma, tenha compromisso com o futuro da tua alma, tenha compromisso com aquilo que eu já comecei a fazer na tua vida, na tua história, na tua família. Tenha compromisso, preste atenção. É como se dissesse: tem alguém aí? Se liga, acorda, desperta, preste atenção, muda de vida, muda de curso, olha para onde você está indo. É uma palavra de dura exortação a quem está num sono espiritual, que está numa vida completamente alienada de uma relação profunda, de um ardor espiritual no coração e no peito, de alguém que está numa dormência, numa leniência espiritual, de alguém que está no coração esquecido de Deus, coração fechado para as coisas de Deus. Jesus nessa manhã está dizendo: sê zeloso, acorde, desperte, mostre, revele o teu compromisso com a tua vida, com a tua história e com o futuro da tua alma. E a segunda palavra é uma chamada ao arrependimento. Palavra de arrependimento. O Evangelho é maravilhoso. Se há algo extraordinário no Evangelho, é porque em Jesus nós podemos sempre recomeçar. Sempre podemos retomar, sempre é possível recomeçar, porque Jesus está nos chamando constantemente, veementemente. Sempre e sempre é recorrente essa chamada do Evangelho para que nós nos arrependamos daquilo que confronta, que agride a santidade do nosso Deus, que é amoroso, que é santo, que é justo, que é profundamente comprometido contigo e comigo. Deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã. Você pode ter um vínculo de adoração em qualquer igreja evangélica ou católica. Você pode ser um crente, um cristão. As pessoas podem conhecê-lo como tal. Você pode oferecer recursos financeiros, você pode participar de processos religiosos, de processos de adoração, você pode até fazer parte de ministérios importantes na vida de uma comunidade, você pode integrar-se efetivamente em algumas frentes de trabalho da igreja, você pode ir passar longos anos numa vida envolvida com religião, mas no coração um distanciamento, um esfriamento daquele primeiro ardor da graça de Deus no seu peito. Eu quero convidar você nesta manhã a reavaliar, a avaliar, a prestar atenção nessa palavra do Senhor, que foi colocada lá no final do primeiro século, quando João, na ilha de Pátimos, ouviu de Deus essa palavra, e ele escreveu essa palavra que veio do trono da graça de Deus, de Jesus ao seu coração, e ele transcreveu esta palavra, e essa palavra transpassa todos os séculos e chega nesta manhã de pandemia a você e a mim, a nós que somos povo de Deus, a nós que nos dizemos cristãos, a nós que somos chamados por filhos de Deus, a nós que somos pertencentes à família de Deus. Esta palavra, meu irmão, ela é
objetiva, ela é diretiva, ela tem um endereço, e o endereço é o teu coração, o endereço é a tua alma, o endereço é o teu peito, o endereço é você que talvez está como que adormecido espiritualmente, como que está esfriando, como aquela vela que está se apagando, ou como aquela brasa tirada do altar que está numa secura, num deserto, está apagando ofegante, porque está longe do aquecimento da graça do trono de Deus. Oh, meu irmão, essa palavra é para você nesta manhã. Esta palavra é para aqueles que se dizem pertencentes ao povo de Deus, mas o coração está distante de Deus. O coração está desapegado de Deus. Jesus está dizendo que há 3 tipos de coração. Na Bíblia nós encontramos 3 tipos de coração. Há o coração fervoroso, há o coração frio e há aqui o coração morno. É gente que já teve uma profunda experiência com Deus, em que o coração foi transformado, foi tocado, foi modificado pelas estruturas da graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mas talvez houve um distanciamento, houve um esfriamento, houve esta condição de leniência, de distanciamento da palavra de Deus, o Deus da palavra. Há um nominalismo presente no nosso meio, há um nominalismo presente no nosso tempo, há um grupo de pessoas que se dizem cristãos, mas estão tão distantes do Senhor. Nesta manhã, eu me dirijo a você, meu irmão, a você, minha irmã. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser que você tenha se frustrado com a igreja. Pode ser que você tenha, em algum momento, tido alguma dificuldade na caminhada, na jornada com a igreja. Pode ser que você teve alguma crise existencial, alguma crise familiar, alguma crise pessoal, e você não se sentiu atendido, você não se sentiu atendida. Você pode dizer, não, Deus esqueceu-se de mim, Deus não me escuta, Deus não me ouve, Deus não me quer, Deus não me atende. Pode ser que por alguma circunstância do passado, em algum momento da sua história, você tomou essa decisão deliberada no seu coração. Eu vou tocar minha vida, eu vou seguir em frente, eu vou avançar, eu não vou esperar, eu não vou aguardar, eu não vou mais esperar que Deus faça algo, eu tenho que fazer algo por mim. Jesus nessa manhã está falando para você, eu o amo, eu o amo, o meu coração está ligado ao seu coração. A minha palavra para você nesta manhã é arrepende-te, arrepende-te, seja zeloso, olhe o futuro da tua vida, olhe o futuro espiritual da sua família, olhe o futuro espiritual da tua alma, cuide disso, preste atenção nisso. Você não é do mundo, a sua família não é do mundo, você não deve viver envolvido nas circunstâncias aparentes do mundo, você não foi chamado para viver no mundo com os valores do mundo, apegado às coisas do mundo. Você me pertence, você é meu, eu amo, eu quero de volta. Volte com o coração arrependido, com o coração aquecido, porque eu quero continuar a história que eu comecei na tua vida. Deus é fiel. Jesus, essa manhã, está fazendo esse forte e veemente apelo ao teu coração. Esqueça o que aconteceu no passado. Importa é o presente. É essa palavra que hoje Jesus trouxe a você e a mim nesta manhã. Pare de brincar com Deus. Pare de brincar com a sua vida espiritual. Considere o Deus da sua vida, o Deus da sua história, o Deus que começou a boa obra na tua vida. Ele quer continuar essa bela história no seu coração. Volta para casa, volta para casa. Você sabe que os evangelhos registram aquela figura do filho pródigo, daquele que saiu de casa, que ofendeu o pai, que ofendeu a família, que ofendeu os valores familiares, e depois, num tempo desértico, num tempo de escassez, num tempo de fome, ele se viu completamente abandonado, esquecido, alienado dos vínculos que o sustinham, que o mantinham. Então ali ele se deu conta da casa do Pai. Arrependimento é isto. Arrependimento é você olhar para dentro de você, não olhar ao seu redor, não olhar a sua riqueza, não olhar a sua condição financeira, não olhar as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, mas é um olhar para dentro de você. O Cristo ressurreto, o Deus da cruz,
nesta manhã, chama você a reconsiderar aquela obra que Ele começou no seu coração, e o chama de volta, para casa, e o atrai à sua casa, porque Ele o ama, porque Ele tem compromissos profundos e eternos com a sua vida. Ô meu irmão, eu não sei você, mas quando eu vejo novamente as nossas ruas desérticas, as nossas cidades paradas, e vamos ficar aqui em Curitiba, em todo o Paraná, pelo menos 10 dias sem nenhuma movimentação. E não é só aqui no Paraná, mas também em quase todo o país. Tivemos que parar novamente, tivemos que refrear os nossos movimentos. O mundo todo está vivendo um tempo muito difícil. E a pergunta que nós fazemos nesta manhã, diante dessa pandemia, é esta: diante de tantas vozes que nós estamos ouvindo, qual é a voz que dá sentido ao teu coração? Diante de tanta fala que você vê todo dia, dia e noite nas mídias sociais, qual é a voz que atrai o teu ouvido? Qual é a voz que faz sentido, que norteia, que equilibra, que ajusta, que integra, que te coloca em segurança em meio a essa pandemia? Se não for a palavra de Deus, meu irmão, se não for a voz de Deus, meu irmão, se não for a graça maravilhosa de Deus comunicando a você, eu não sei você, mas nessa manhã, de tanta quietude, eu escuto um grito maravilhoso do amor de Deus, dizendo: tu és meu, você está nas minhas mãos, eu estou contigo, você me pertence, esta pandemia está sob meu controle. Esta é a palavra de Deus. Quem sabe Deus está falando com o teu povo, com o povo dele nesta manhã, sobre o que Ele quer fazer no meio do povo e através do seu povo, nesse tempo tão diferente em que nós vivemos. Oxalá, nós possamos ouvir essa palavra de Deus através do Evangelho de João, do Apocalipse de João. E no versículo 20, ele faz uma linda declaração: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu estou de fora, mas eu quero entrar. Eu posso arrombar, mas eu não vou arrombar. Eu posso invadir, mas eu não sou invasivo. Eu estou batendo a sua porta. Eu estou insistentemente oferecendo-me para oferecer-te vida, e vida com sentido de vida. Obviamente que não está falando de salvação. Ele não está falando de salvação, ele está falando de comunhão. Ele está falando de uma doce comunhão, de uma presença santa, de uma presença bendita, de uma presença gloriosa, que dá sentido, que enche, que preenche todos os porões da alma, aquela presença gloriosa, que dá sentido, que dá paz, que dá leveza, que dá segurança, que traz estabilidade ao coração do mais vil pecador, porque Ele ama, e essa presença apacenta, acolhe, sustenta e conduz, porque Ele é o bom pastor. Fico pensando quantas famílias cristãs estão desnorteadas, desgovernadas, desorientadas. Ô papai, ô mamãe, presta atenção. Em meio à pandemia, o convite de Jesus é este: eu quero estar na tua casa, eu quero estar na tua vida, eu quero partilhar a sua história, eu quero fazer celebração em meio à pandemia, na intimidade da tua vida, na intimidade do teu lar. Que coisa extraordinária nós ouvirmos essa palavra do Senhor, palavra de exortação, palavra de reprimenda, mas uma palavra amorosa. Pare de procrastinar, pare de postergar aquilo que você já sabe que você tem que fazer. Volta para casa, volta para o Senhor, no coração. Que o seu coração se quebrante, que o seu coração mude de sentido, que haja um profundo movimento no teu coração de inclinar-se à doce voz e à gloriosa presença amorosa de Jesus no teu peito. E ele conclui dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no trono. Esta vai ser a rica experiência daqueles que com ele caminham.
estar assentado no trono da glória. Oh, meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Eu quero convidar você a cantar comigo um hino muito